Nosso planeta está mudando. Bem acima do mundo que conhecemos, no topo do globo, encontra-se um vasto oceano congelado, o Ártico. Por milênios, essa região foi definida por seu gelo branco brilhante, um escudo reluzente que reflete o calor do Sol de volta ao espaço, ajudando a manter nosso mundo fresco. Mas essa antiga fortaleza de gelo está agora em retirada. O aquecimento constante da nossa atmosfera, impulsionado pela atividade humana no último século, começou a corroer implacavelmente essa vital calota polar. O Ártico está nos enviando uma mensagem clara e urgente, escrita em gelo derretido e águas crescentes, contando uma história de transformação profunda e rápida. A evidência dessa mudança é inegável e pode ser vista do espaço. Registros de satélite, que começaram em 1979, mostram um declínio dramático. A quantidade de gelo marinho que sobrevive à estação de derretimento de verão é agora aproximadamente metade do que era há apenas algumas décadas. A cada ano, a cobertura de gelo encolhe para seu menor ponto em setembro, e esses mínimos estão se tornando alarmantemente baixos. Os últimos 18 anos viram as 18 menores extensões de gelo de verão já registradas. Não é um processo lento e suave. É um colapso rápido de um sistema que tem sido estável por milhares de anos, uma mudança fundamental no caráter da fronteira mais setentrional do nosso planeta. Mas a história não é apenas sobre a área que o gelo cobre, é também sobre sua própria substância. O gelo que permanece não é o gelo espesso, resiliente e multianual do passado. É mais fino, mais jovem e muito mais frágil. Décadas atrás, a espessura média do gelo no Ártico Central era de quase 3 metros. Hoje, mal ultrapassa 1 metro de espessura. A maior parte do gelo que vemos agora é gelo de primeiro ano, que se forma no inverno e derrete no verão. O gelo antigo e robusto que poderia durar vários anos, agindo como o coração sólido da calota polar, tornou-se excepcionalmente raro, tornando todo o ecossistema mais vulnerável às temperaturas crescentes. Esse afinamento e encolhimento do gelo tem consequências profundas para as criaturas que dependem dele. Para animais como o urso polar, o gelo marinho é seu território de caça, uma plataforma da qual ele persegue focas. À medida que o gelo desaparece, os ursos precisam viajar mais, gastar mais energia e frequentemente enfrentam a fome. O mesmo acontece com focas e morsas, que usam o gelo para descansar e criar seus filhotes. A própria base de sua existência está se dissolvendo sob seus pés e nadadeiras. A intrincada teia da vida no Ártico, que evoluiu ao longo de eras para prosperar neste mundo congelado, está agora se desfazendo em um ritmo ao qual não consegue se adaptar. À medida que o gelo antigo cede, o mapa do mundo como o conhecemos está sendo redesenhado. Por séculos, exploradores sonharam em encontrar uma rota navegável através do labirinto gelado do Ártico, um atalho entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Essas rotas, como a lendária passagem do Noroeste, eram em sua maioria intransitáveis, presas em um congelamento profundo permanente. Mas agora, o que antes era um sonho fantástico está se tornando uma realidade sazonal. Durante os meses de verão, essas passagens estão cada vez mais livres de gelo, abrindo novas rotas de navegação que poderiam economizar milhares de quilômetros nas rotas comerciais globais. Isso não é apenas uma mudança no mapa. É uma mudança geopolítica com enormes implicações econômicas. Esse fenômeno de aquecimento acelerado no norte é conhecido como amplificação do Ártico. A região está aquecendo entre 2 e 4 vezes mais rápido do que o resto do planeta, e a razão é surpreendentemente simples. O gelo, sendo branco, é altamente reflexivo. Ele age como um espelho gigante, refletindo cerca de 90% da energia do Sol de volta ao espaço. Mas quando esse gelo derrete, ele expõe a água escura do oceano por baixo.
Superfícies escuras absorvem calor, em vez de refleti-lo. Isso cria um perigoso ciclo de feedback. Media Group, Animation of Ice Melting and Ocean Darkening, Time-lapse of Retreating Ice and Expanding Open Water Stock may distribute chat inequally. Quanto mais gelo derrete, mais oceano escuro é exposto, o que absorve mais luz solar, o que aquece ainda mais a água, o que, por sua vez, derrete ainda mais gelo. Os anos estão ficando cada vez mais quentes no Ártico. O ano de 2024 foi registrado como o segundo mais quente na história da região. E os últimos 9 anos foram os mais quentes desde que os registros começaram em 1900. Esse calor intenso não está apenas derretendo o gelo marinho, está transformando toda a paisagem. O próprio ar parece diferente, as estações estão mudando, e os padrões de vida que existiram aqui por milênios estão sendo perturbados. O Ártico está preso em um ciclo de sua própria criação, uma fuga térmica que está empurrando a região para um estado climático inteiramente novo, que a humanidade nunca testemunhou antes. Essa nova acessibilidade está criando uma nova fronteira complexa. As nações estão agora olhando para o Ártico não como um deserto desolado, mas como uma região de importância estratégica, rica em recursos como petróleo, gás e minerais que antes estavam presos sob o gelo. Isso desencadeou uma competição silenciosa por influência e controle sobre essas novas vias navegáveis e territórios. O que antes era uma extensão silenciosa e congelada é agora um palco para o comércio e a política internacional. O derretimento do gelo não está apenas mudando o mundo físico, mas também remodelando as relações entre os países no século XXI. O aquecimento do Ártico se estende além do oceano e para a Terra, onde outra ameaça, talvez ainda maior, jaz dormente. Através das vastas planícies da Sibéria, Alasca e norte do Canadá, encontra-se a tundra, uma paisagem construída sobre uma fundação de permafrost, solo que permaneceu congelado por milhares de anos. Esse solo congelado retém uma quantidade surpreendente de material orgânico, os restos de inúmeras gerações de plantas e animais. Trancado dentro dessa abóbada gelada, está pelo menos o dobro de carbono do que está atualmente presente em toda a nossa atmosfera. Enquanto permaneceu congelado, esse carbono foi armazenado com segurança. Mas agora, o permafrost está começando a descongelar. À medida que o solo aquece e amolece, a matéria orgânica antiga em seu interior começa a se decompor. Esse processo de decomposição libera o carbono armazenado de volta para a atmosfera, não apenas como dióxido de carbono, mas também como metano, um gás de efeito estufa que é muitas vezes mais potente no curto prazo. O que antes era um vasto sumidouro de carbono, absorvendo e armazenando carbono da atmosfera, está agora se tornando uma fonte de carbono. A tundra está começando a exalar esses poderosos gases de efeito estufa, adicionando mais combustível ao fogo do aquecimento global e acelerando o próprio processo que a fez descongelar. Essa liberação de carbono antigo cria outro ciclo de feedback perigoso, muito parecido com o que se vê com o derretimento do gelo marinho. Quanto mais o permafrost descongela, mais gases de efeito estufa são liberados, o que faz com que o planeta aqueça ainda mais, o que, por sua vez, faz com que mais permafrost descongele. Estamos testemunhando o despertar de um gigante adormecido. Cientistas estão agora observando que vastas áreas da tundra, que por séculos ajudaram a regular nosso clima, estão se tornando emissores líquidos de carbono. Essa mudança representa um ponto de inflexão crítico que poderia empurrar o sistema climático do nosso planeta para um estado de mudança muito mais rápida e imprevisível. As consequências desse degelo são visíveis e devastadoras. A terra que aquece e seca tornou-se perigosamente suscetível a incêndios. Nos últimos anos, o Ártico experimentou temporadas de incêndios florestais sem precedentes,
com incêndios queimando em áreas de tundra e floresta boreal que nunca haviam queimado antes. Esses incêndios liberam imensas plumas de fumaça e carbono na atmosfera, intensificando ainda mais o aquecimento global. Os incêndios de 2023, por exemplo, foram recordes, queimando uma área mais de 2 vezes maior do que em qualquer ano anterior e liberando mais gases de efeito estufa do que toda a economia de uma nação desenvolvida como o Canadá. O Ártico está, literalmente, em chamas. É fácil pensar no Ártico como um lugar remoto e distante, uma região selvagem congelada cujo destino tem pouca influência em nossas vidas diárias. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. As mudanças que acontecem no topo do mundo criam efeitos em cascata que são sentidos em todo o globo, impactando o clima, os níveis do mar e comunidades a milhares de quilômetros de distância. O derretimento das vastas camadas de gelo em terra, particularmente na Groenlândia, é um grande contribuinte para o aumento global do nível do mar. À medida que esse gelo antigo derrete e flui para o oceano, ele faz com que os mares inchem, ameaçando cidades costeiras e comunidades de Miami a Mumbai. O aquecimento do Ártico também perturba os padrões climáticos globais. A acentuada diferença de temperatura entre o Ártico frio e as latitudes médias mais quentes é o que impulsiona a corrente de jato, um rio de ar de alta altitude que molda nosso clima. À medida que o Ártico aquece mais rápido que o resto do planeta, essa diferença de temperatura enfraquece. Isso pode fazer com que a corrente de jato se torne instável, levando a eventos climáticos mais extremos e persistentes. Isso inclui ondas de frio severas caindo profundamente na América do Norte, ondas de calor prolongadas castigando a Europa e chuvas intensas levando a inundações devastadoras na Ásia. O caos no Ártico está exportando instabilidade para o resto do mundo. Esses efeitos não são ameaças futuras abstratas, eles estão acontecendo agora. Comunidades indígenas no Ártico, cujas culturas e meios de subsistência estão intrinsecamente ligados ao gelo e à neve, estão na linha de frente. Seus territórios de caça estão desaparecendo, suas aldeias estão ameaçadas pela erosão costeira à medida que o permafrost descongela, e seu modo de vida tradicional está se tornando impossível de sustentar. Mas os impactos nos atingem a todos. A fumaça dos incêndios florestais do Ártico pode viajar milhares de quilômetros, fazendo com que a qualidade do ar caia em grandes cidades muito ao sul. As mudanças no oceano afetam os estoques de peixes que alimentam milhões. Em última análise, o destino do Ártico está intrinsecamente ligado ao destino de nossa civilização. O derretimento do gelo não é uma questão regional, é global. É um barômetro claro da saúde do nosso planeta, e sua mensagem é inequívoca. Nosso mundo está aquecendo a uma taxa insustentável, e os sistemas que mantiveram nosso clima estável por toda a história humana estão começando a entrar em colapso. O que acontece no Ártico não fica no Ártico. É um alerta para toda a humanidade, um chamado à ação que devemos atender se quisermos preservar o delicado equilíbrio do único planeta que chamamos de lar.